A paz do Senhor Jesus. Eu sou a professora Flaviane Vaz e nesta oportunidade eu quero apresentar para você a revista Lições Bíblicas Berçário. O tema do segundo trimestre de 2022 é Vamos conhecer a Palavra de Deus e a comentarista é a professora Caroline Tuller. No primeiro trimestre da revista Berçário, nós apresentamos aos nossos pequeninos o tema voltado para a criação, né? O slogan era Vamos conhecer o Criador. Então nós apresentamos a criação do mundo, da humanidade, da natureza, dos animais e da segunda metade da revista, a revista ficou focada na criação do próprio corpinho do bebê. Agora, diante desse conceito principal que foi apresentado para os bebês, nós vamos dar continuidade à aprendizagem sobre esse tema, Vamos conhecer a Palavra de Deus, onde nós selecionamos 13 histórias bíblicas, tanto do Antigo Testamento como em um Novo Testamento, para apresentar para as crianças. E por que isso é tão importante? As crianças de 0 a 2 anos que compõem essa classe, algumas são tão pequeninas, ainda nem sabem falar, mas já são capazes de aprender. A sua capacidade de aprendizado já foi comprovada pela ciência, pela neurologia, pela pediatria, e esse é um momento fundamental para começarmos a semear a palavra de Deus em seus corações. Essa classe é uma classe muito especial. Todas as igrejas deveriam investir nessa classe. Os pequeninos precisam ter o seu espaço dentro da escola dominical, um espaço apropriado, criado, idealizado para recebê-los, que possa oferecer suporte e segurança para que eles aprendam a palavra de Deus. Você, que é professora da classe Berçário, está tendo uma grande oportunidade, porque você está tendo a oportunidade de pregar para essa criança pela primeira vez. E essa palavra, ela vai encontrar abrigo no seu pequeno coração. Eu preciso apresentar para vocês os temas que nós vamos estudar durante esse trimestre. São 13 lições e a primeira se chama O Grande Barco de Noé, onde nós vamos contar para os pequeninos a famosa história da Arca de Noé. Através dessa história, eles vão aprender o conceito de proteção. Toda criança precisa ser protegida e através da história da Arca de Noé nós vamos mostrar como Deus protegeu Noé e sua família e todos os animais, como Deus protegeu a vida durante o grande dilúvio. A segunda lição, ela já é sobre Abraão, né? É Abraão, o amigo do Papai do Céu. Nessa história, nós vamos contar para as crianças como foi que Abraão e Sara creram em Deus e receberam de presente o bebê Isaque. Nós vamos mostrar que Deus é um Deus próximo, um Deus que conhece as pessoas, um Deus que conversa com as pessoas e que cumpre também a sua palavra. A terceira lição tem o seguinte título: O Papai do Céu ajuda Moisés. E nós vamos contar para as crianças a famosa história de Moisés e o povo de Israel passando pelo Mar Vermelho. O conceito que vai ser ensinado nessa lição é de que Deus garante segurança. Proteção e segurança são conceitos que vão se repetir ao longo das lições desse trimestre. Por 2 motivos. Porque primeiro é uma necessidade básica de todo bebê. É onde eles se sentem seguros, onde eles se sentem confortáveis. Se eles tiverem uma imagem de Deus que garante a proteção e a segurança, eles vão compreender que Deus é o Pai deles também. E também porque é por repetição que o bebê aprende. Então, quando você estiver ministrando a sua aula, você que é professora da classe Berçário, vai perceber que alguns conceitos vão se repetir ao longo do trimestre, mas a repetição é extremamente necessária para o processo de aprendizagem de crianças nessa faixa etária. A lição número 4 se chama O Papai do Céu dá força a Sansão. E aí nós vamos contar a história de como o Papai do Céu escolheu o menino Sansão desde antes dele nascer. E ele já foi escolhido no ventre da mãe dele, ele recebeu uma força especial que veio de Deus. E a lição seguinte é Samuel ouve a voz do Papai do Céu. E já é uma história focada em Samuel, onde nós vamos falar de como Samuel era um menino especial, criado na casa de Deus e que recebeu um chamado de Deus.
Nessa história de Samuel, nós vamos destacar o conceito de que Deus fala conosco. E é muito importante, qualquer criança pode ouvir a voz de Deus. É muito importante que a criança de 1, 2 anos saiba que Deus pode falar com elas. É dessa forma que nós cremos. Nós cremos que Deus pode falar com qualquer criança. Elas precisam saber disso para ficar atentas à voz do Senhor. A 7ª lição é uma história muito conhecida, que é Davi vence o gigante. E essa história é uma história muito especial, é uma história que dá para ser explorada ludicamente. E o conceito que vai ser ensinado nessa história é o conceito de coragem e o conceito de confiança em Deus. A lição seguinte é Elias confia no Papai do Céu. É uma história que está baseada na narrativa de quando Elias enfrenta os profetas de Baal, faz uma oração e Deus responde a sua oração com fogo. E de uma maneira muito lúdica, nós vamos explicar para as crianças que a resposta de Deus foi através de uma fogueira, mas porque Elias confiou no Papai do Céu. O conceito central dessa lição é a plena confiança em Deus. A 9ª lição está focada no livro de Daniel. Nós vamos contar a história de Daniel na cova dos leões. E mais uma vez vamos trabalhar o conceito de proteção de Deus, que mesmo em um momento muito difícil, diante de um animal muito forte e poderoso, Deus ainda protegeu Daniel. Vamos falar sobre a ideia de fidelidade e de obediência a Deus e de como Deus cuida daqueles filhos que são obedientes. A lição seguinte já está focada em Jonas, é Jonas e o grande peixe. E é uma história muito conhecida, todas as crianças ficam animadas com essa lição, onde nós vamos ensinar o conceito de que Deus ouve a oração. Deus ouve a oração feita de qualquer lugar, mesmo de um menino que estava dentro da barriga de um peixe, de lá ele pôde clamar a Deus e Deus ouviu a sua oração. Olha que lição importante para nós ensinarmos para as nossas crianças, de que elas podem falar com Deus de qualquer lugar e que Deus vai ouvir e vai atender. A lição número 11 já compõe o Novo Testamento. Vamos falar sobre a história de Zaqueu e o encontro que ele teve com Jesus. E nessa lição vamos desenvolver essa ideia de que cada menino e cada menina precisa ter um encontro com Jesus. Seguindo o estudo do nosso trimestre, a lição 12 vai destacar uma história contada por Jesus, uma parábola, a parábola da ovelha perdida. E nessa história nós vamos mostrar como todo pastor cuida com muito amor das suas ovelhas, ensinando as crianças que Deus cuida de cada uma delas, como se elas fossem uma ovelhinha. Vamos ensinar que Jesus é o grande pastor que cuida de cada criança. E para encerrar o trimestre, vamos destacar um milagre de Jesus, que é a pesca maravilhosa. Então a lição número 13 se chama Pedro pesca muitos peixes. E através desse milagre que Jesus, vamos ensinar sobre o poder de Deus e vamos ensinar sobre milagre e sobre a importância de crer que Jesus faz milagres. Essas 13 lições estão ensinando para a criança diversas histórias e conceitos bíblicos que podem ser desenvolvidos. Eu quero destacar para você 3 lições desse trimestre que você precisa dar sua atenção e explorar de uma maneira mais profunda. Quero destacar a lição número 1, o grande barco de Noé. Essa é uma história muito bonita, que fala do amor de Deus pela humanidade, fala de Deus dando uma segunda chance para a humanidade, fala de Deus sendo fiel com a família de Noé e de Deus protegendo a vida e protegendo todos os animais. É uma história que narra a esperança, que mostra que Deus fez uma aliança, uma promessa que nunca foi quebrada e nem será quebrada. Deus prometeu que nunca mais iria destruir a terra com grandes águas, com grandes dilúvios. E o símbolo dessa promessa é o arco-íris. Então, nessa lição, tente desenvolver com as crianças esse conceito de que Deus é um Deus presente, de que Deus ama, de que Deus cuida, Ele protege e que Ele é fiel em suas promessas.
é interessante o quanto essa história pode marcar a vida de uma criança, porque toda vez que ela for crescendo e ela for vendo um arco-íris no céu, ela vai lembrar de que Deus fez uma promessa e de que Ele é fiel nessa promessa. Uma segunda lição que eu quero destacar para vocês é a lição número 7, que é Davi vence o gigante. Que história clássica, é uma história que todos gostam, ela já foi reproduzida em filmes, ela já foi reproduzida em musicais, ela já foi reproduzida em livros, em poesias, e é muito importante nós ensinarmos essa história para as crianças, porque Davi é justamente um menino novo quando ele enfrenta um gigante. E nós sabemos que as crianças podem passar por dificuldades ainda muito novas. As crianças de 1 e 2 anos, ainda sendo novas, elas podem ter uma vida em que elas enfrentam dificuldade. E essa história mostra que aqueles que confiam em Deus alcançam a vitória. Então, durante o desenvolvimento dessa aula, pense em desenvolver esses conceitos, o conceito de coragem, o conceito de fé, de confiança em Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus com Davi. Porque nós sabemos que não foi Davi que venceu o gigante, foi Deus quem venceu o gigante através de Davi. E a ideia que nós queremos passar é que as crianças podem contar com Deus nos momentos de dificuldade. E uma terceira lição que eu quero chamar a sua atenção é a lição número 11, que é um homem pequeno. É um termo até que pode ser um pouco engraçado, a gente pode fazer brincadeiras lúdicas com as crianças. As crianças se identificam com esse termo porque, comparado ao mundo dos adultos, elas são pequenas, né? Comparado aos móveis da casa, comparado às casas, aos prédios, as crianças são pequenas, então elas têm uma identificação com o personagem do Zaqueu. E o ponto principal dessa história é que Jesus teve um encontro com Zaqueu, um encontro que Zaqueu não esperava. Jesus foi até ele, Jesus o viu em cima de uma árvore. Então, os conceitos a serem desenvolvidos durante essa aula é um conceito de que Jesus vê as crianças pequenas, que os olhos de Deus estão sobre elas, mesmo que elas estejam brincando numa árvore, num quintal, numa pracinha, dentro de casa, os olhos de Jesus estão sobre as crianças. Elas podem crer nisso e podem saber que Jesus vai ao encontro delas sempre que elas precisarem, sempre que elas clamarem por Ele. Durante esse desenvolvimento das aulas, eu quero chamar a sua atenção para algumas estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas. Dentro da revista, a revista Berçário é uma revista muito rica em orientação pedagógica e didática para todos os professores e professoras. Quando você estiver preparando a sua aula, por favor, dê atenção à seção de informação sobre a sua turminha. São informações sobre a área da psicologia, da pedagogia, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento psicológico da criança. Talvez você esteja dando aula pela primeira vez na classe berçário, talvez você nunca tenha tido um bebê em casa. E essa é uma sessão pensada nisso, em professores que estão começando, em pessoas que nunca tiveram a experiência de criar um bebê. Então, nessa sessão, informações sobre a sua turminha, você vai ter uma orientação clara sobre o desenvolvimento das crianças, o que se espera nessa faixa etária, o que cada criança pode fazer, o que não pode fazer nessa faixa etária e como acontece o processo de aprendizagem. É uma sessão muito rica. Também quero chamar a sua atenção para o momento das boas-vindas. Nesse tópico, dentro da sua revista, nós te sugerimos formas adequadas de receber as crianças, de garantir a segurança das crianças, de garantir a identificação dela, de criar vínculos com os seus pais, de criar um vínculo de confiança com o bebê e com os pais da criança que está fazendo parte da sua classe. Fique atento também ao desenvolvimento do versículo. Ali, nessa sessão, o momento do versículo, nós te propomos
formas de ensinar o versículo. Nós sabemos que parte da sua turma ainda não sabe falar, mas eles estão ouvindo e a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então entenda que a repetição do versículo é importante, a recitação do versículo é importante, as brincadeiras, as propostas didáticas para memorização do versículo são de extrema importância. Se você reparar, nós colocamos trechos pequenos do versículo, né? São recortes, são frases curtas, super adequadas para a faixa etária da sua turma. Um outro momento importante é o momento das atividades. Ela sempre deve ocorrer após a narrativa da história, porque a atividade proposta dentro da sua revista é uma atividade de reforço da aprendizagem, que está vinculada tanto ao versículo do dia como à história que foi contada. É claro que você sabe que todo esse processo de ensino que acontece dentro da classe berçário precisa acontecer utilizando os nossos visuais. As crianças não conseguem aprender, principalmente as crianças dessa faixa etária, se elas não tiverem uma referência visual. Então, junto com a sua revista, você recebe um kit de visuais que está vinculado a cada história. Você pode utilizar eles como cartazes, pode também recortar, pode transformar os visuais em bonecos, colar em palitos, colar em garrafas. Fique à vontade para usar a sua criatividade, mas durante todo o processo de ensino, utilize os visuais para as crianças criarem referência do que está sendo falado. Muita coisa para nós que somos adultos parece óbvia e clara, mas a criança está vendo as coisas pela primeira vez. Então é muito importante que ao falar de um jarro, se mostre o que é um jarro. Ao falar de um gigante, se mostre o que é um gigante. Ao falar de um mar, se mostre o que é um mar. Então, durante todas as suas aulas, prepare os visuais, porque eles são uma ferramenta indispensável para o processo de aprendizagem. Outro ponto pedagógico que eu gostaria de destacar é a questão da tradução da versão bíblica utilizada. Na revista Berçário, nós utilizamos o texto bíblico da Nova Tradução da Linguagem de Hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Então é muito importante que você adquira uma Bíblia nessa versão, na versão NTLH, para elaborar o preparo das suas aulas. Para fortalecer você que é professor, que é professora, a CPAD ainda oferece outros recursos pedagógicos que estão disponíveis. A cada semana, por exemplo, nós publicamos em nosso site, o site da Escola Dominical, dentro da seção da revista Berçário, um subsídio para você. Lá você vai encontrar outras propostas de atividade, outras propostas de dinâmica para desenvolver a sua aula, em que você pode desenvolver de uma maneira complementar a todo o conteúdo que tem na revista. Fora isso, você também pode acompanhar a revista Ensinador Cristão, onde sempre haverá artigos sobre o desenvolvimento pedagógico, sobre educação cristã e dicas práticas para você desenvolver o seu ministério do ensino. Todos esses recursos e todo esse material pedagógico é preparado para fortalecer o seu ministério. Nós acreditamos que você foi escolhido para fazer uma missão diante de Deus, uma missão no reino de Deus. E ensinar aos berçários faz parte de uma missão muito preciosa, que é a missão da educação cristã. Eu quero deixar um versículo para você que é professor e professora da classe berçário, que está aqui no Evangelho de Lucas, o capítulo 18 e o versículo 16. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Esse versículo é muito conhecido e traz uma verdade muito forte para nós. Jesus se preocupa com os pequeninos. Jesus quer que os pequeninos tenham acesso a Ele. Jesus quer que os pequeninos entendam quem Ele é e estejam perto dele.
durante as suas aulas, durante a sua classe de escola dominical, sempre compreenda isso. Você está trazendo os pequeninos para perto de Jesus. O seu trabalho está cumprindo a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, que abençoe o seu ministério. E até uma próxima.